Shine on me. Just let yourself loose. Close your eyes. Feel that sweet spirit. That's worship. The message is over. This is worship. Let the light from the lighthouse shine on me. Oh, shine on me. Oh, Lord, shine on me. Oh, let the light from the lighthouse shine on. How many feels real good? Raise your hand. That sweet, humble spirit. That's it. To be like Jesus. Just to be like Jesus. On earth I long to be like Him. All through life's journey, from earth to glory, I only ask to be like. Zelo. Now hold that in mind. Uniting themselves together to reject the message of the hour. Amen. They had to do that. And then when they did that, then the national sign come in. Agora tenham isso em mente, unindo-se para rejeitar a mensagem da hora. Eles tiveram que fazê-lo, e então, quando o fizeram, então o sinal nacional veio. The nations began to unite themselves together, and Titus brought this great army of Romans and Greeks and compassed the walls of Jerusalem, pinned those people in there now, and they starved to death. As nações começaram a se unir, e Tito trouxe este grande exército de romanos e gregos e cercou os muros de Jerusalém e encurralou aquelas pessoas lá dentro, então. E elas morreram de fome. They eat the bark from the trees, Josephus, the great historian, tells us, and they eat the grass off the ground. They even boil one another's children and eat it. See? That they were mad people. Eles comeram a casca das árvores, Joséfo, o grande historiador, nos diz. E comeram a grama do chão, até mesmo cozeram os filhos uns dos outros e os comeram. Vejam, como se fossem gente louca. And then when finally Titus is sitting back up on the hills around Jerusalem there, and those people there thought they were doing the will of God. When they saw these armies marching in, they had refused to hear that great Master, Lord Jesus, tell them that. E então, quando finalmente Tito, ele estava atrás, nas colinas ao redor de Jerusalém, e aquelas pessoas lá dentro pensavam que estavam fazendo a vontade de Deus quando viram aqueles exércitos chegarem marchando. Eles haviam se recusado a ouvir aquele grande mestre, o Senhor Jesus, lhes dizer isso. There wasn't one of them Christians caught in there, for they saw the sign and moved. See? They said, let them that's on the housetop come not down, let him that's in the field go back, get not his coat, but flee into Judea and pray that your flight be not in the wintertime or on the Sabbath. Não houve nenhum daqueles cristãos pego ali, pois eles viram o sinal e se foram. Estão vendo? Disseram, quem estiver no telhado, não desça, nem quem estiver no campo, volte. Não busque sua túnica, mas fujam para a Judeia, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno ou no sábado. Because in the wintertime the hills will be full of snow, and on the Sabbath day the doors is closed, the gates, and they'll be caught in that condition. See, we want to get on that pretty soon about how God does those things if the Lord's willing. Porque no inverno as colinas estariam cheias de neve, e no dia do sábado as portas estariam fechadas, o portão, e eles seriam pegos naquela condição. Estão vendo? Queremos chegar a isso em breve sobre a
como Deus faz essas coisas, se o Senhor quiser. They prayed that would be that, not be that way. Jesus told them to pray for that. And they never caught one of them in there. They were gone. Because they looked at the sign and they were gone. That's all there was to it. Notem agora, eles oraram para que não fosse dessa maneira. Jesus lhes disse para orar por isso e não pegaram nenhum deles lá dentro. Eles foram embora porque olharam para o sinal e foram embora. Isso é tudo que houve. Today ought to see the sign of the time that we're living in. Free as hard as you can to Calvary for life. Not to some church, but to Jesus Christ. Oh, como as igrejas hoje devem ver o sinal do tempo em que vivemos. Fuja tão rápido quanto puder para o Calvário, para a vida, não para alguma igreja, mas para Jesus Cristo. Unite yourself with Him, and not with some organization or some church creed. Unite with Christ. Be sure that's Him. You can't just take anything. You got to be positive that it's Him. What a time of union. Una-se com Ele e não com alguma organização ou algum credo da igreja. Una-se com Cristo e tenha certeza de que é Ele. Você não pode simplesmente aceitar qualquer coisa. Tem que estar convicto que é Ele. Que tempo de união! Now we find out that they rejected the Messiah and then united themselves together and brought themselves a league and made an motion among them that if any persons received Jesus as a prophet, that they would be excommunicated from the church. Agora verificamos que eles rejeitaram o Messias e então se uniram e criaram uma liga e fizeram uma proposta entre eles que, se quaisquer pessoas recebessem Jesus como profeta, elas seriam excomungadas da igreja. Remember the blind boy that was set with blinded eyes, and the disciple said, "Who sinned, him or his father, or his mother?" And Jesus said, "In this case, neither, but that the works of God might be done." Made known? Yeah. Lembram-se do rapaz cego que se achava com os olhos cegados e os discípulos disseram: "Quem pecou? Ele ou seu pai, sua mãe?" E Jesus disse: "Neste caso, nenhum deles, mas para que as obras de Deus pudessem ser feitas, dadas a conhecer." And you remember, they said that the father and mother could not say, they said they know this is our son, but we don't know how he was healed. Because the Jews had said that any person that confessed him to be the prophet, that they would be excommunicated. E lembrem-se, eles disseram que o pai e a mãe não podiam dizer. Disseram, eles sabem que este é o nosso filho, mas não sabemos como ele foi curado. Porque os judeus haviam dito que qualquer pessoa que confessasse que ele era o profeta, que seria excomungada. But see, the works of God was that this boy didn't belong to that group. And he said, it's a strange thing to me that you don't know where this man come from, and yet he gave me eyesight. Mas vejam, as obras de Deus eram que esse rapaz não pertencia àquele grupo. E ele disse, agora é uma coisa estranha para mim que vós não saibais de onde esse homem veio, e ainda assim ele me dê a visão. Now he could say it. See, that was the works of God. He had been made healed and well, and he could tell it because he had no strings tied to him from anywhere. He was the one the works was done on. And he certainly saw it for his first time in his life. Estão vendo? Agora, ele podia dizer isso. Vejam, essas foram as obras de Deus. Ele tinha sido curado e, bem, ele podia dizer porque não tinha compromisso com ninguém. Foi nele que as obras foram feitas e ele certamente viu pela primeira vez na vida. Now, the Jews united themselves against Jesus and against his messiahship and his messiah message. We see the same thing now happening. Yeah. Just the same thing. Agora, os judeus se uniram contra Jesus e contra seu messianato e sua mensagem messiânica. Vemos a mesma coisa acontecendo agora, exatamente a mesma coisa. Communism is uniting to destroy the church. And the only way that is after the church has united itself to
in the council of churches, the World Council of Churches, to deny and to destroy the message, the Word. Amen. O comunismo está se unindo para destruir a igreja, e a única maneira que isso é depois que a igreja se une também no Concílio de Igrejas, o Concílio Mundial de Igrejas, para negar e destruir a mensagem, a palavra. They have turned down the Word. The churches have. They cannot accept it because it's against their denominational creed. Elas rejeitaram a palavra. As igrejas rejeitaram. Elas não podem aceitá-la porque é contra seu credo denominacional. No matter how many pillars of fire would hang in the midst of people, or how many people how many things would be foretold and happening, all the great signs that he promised of the last days, they cannot do it. Não importa quantas colunas de fogo pairassem no meio do povo, ou quantas pessoas quantas coisas fossem preditas e acontecessem, e todos os grandes sinais que ele prometeu do último dia, elas não podem aceitar. Therefore, they are uniting themselves now. And your pastor here, and many can tell you, is reading that they have the ecumenical movement of the world. And there's a Lutheran minister over it. Portanto, elas estão se unindo agora, e seu pastor aqui e muitos podem lhe dizer que estão lendo que eles têm um movimento ecumênico do mundo e há um ministro luterano acima disso. That if there comes a disaster would happen in this neighborhood here, if we are not united with that ecumenical move, then our church can no more be church, and they can use it for a storeroom. Isso, se houver um desastre acontecer neste bairro aqui, se não estivermos unidos com esse movimento ecumênico, então nossa igreja não poderá mais ser igreja, e poderão usá-la como depósito. Or if one of us brothers would see somebody dying or hurt and try to minister to him any spiritual blessing, we could be shot for it. Yes, exactly right. Ou se um de nós, irmãos, visse alguém morrendo ou ferido e tentasse ministrar a ele qualquer bênção espiritual, nós poderíamos ser fuzilados por isso. Exatamente isso. We can be given 10 years in a federal prison for ministering anything because we're not a member of this ecumenical move. Don't you see the mark of the beast? See? Podemos pegar 10 anos na prisão federal por ministrar qualquer coisa, porque não somos membros desse movimento ecumênico. Não estão vendo a marca da besta? Estão vendo? Estão vendo? Now we see this uniting time coming. See? Now, and then the church has united itself against the message. Yeah. And then when it does that, the nations are uniting themselves in communism to destroy the church again. Just exactly what it did in the first place. Amen. It repeats itself right back again. Agora vemos esse tempo de união chegando. Estão vendo? Agora observem. E então a igreja se uniu contra a mensagem. E então, enquanto isso acontece, as nações estão se unindo ao comunismo para destruir novamente a igreja, exatamente como fez no início. Estão vendo? Isso se repete tudo de novo. Israel had to turn down the message first. And when they turned down the message, then the military, the national life, united itself together of other nations. They come in and destroyed the church. Israel teve que rejeitar a mensagem primeiro, e quando rejeitaram a mensagem, então os militares, a vida nacional se uniu de outras nações e entrou e destruiu a igreja. And today they have turned down the message of the Lord Jesus, and they've turned it down, and now the time has come to where communism is uniting the world together against the church. It has to be that way. E hoje eles rejeitaram a mensagem do Senhor Jesus e a rejeitaram. E agora chegou o tempo em que o comunismo está unindo o mundo contra a igreja. Vejam, tem que ser assim. It's hard
to believe. They said, now come, brethren, we see that our God is with us, and so we'll go into the temple, and now we will pray. And let Holy Father so-and-so and Holy Father so-and-so lead in prayer. Close the gate. Agora, é difícil dizer isso. Foi difícil para aqueles judeus crerem. Eles disseram, agora, venham, irmãos, nós vemos que nosso Deus está conosco e assim iremos ao templo. E agora vamos orar e deixar que o Santo Padre fulano de tal e o Santo Padre fulano de tal nos dirija em oração. Fechem o portão. And Titus took his stand and stood right there for about a year or more. See? Right on guard, just starved them right out. There couldn't be a one of them even get outside the city. And they died, starved. E Tito se posicionou e ficou lá por cerca de 1 ano ou mais. Vejam, de guarda, e os matou de fome. Não podia haver nenhum deles que até mesmo chegasse do lado de fora da cidade, e eles morreram de fome. And when he went in there and tore the walls down, the blood burst out and run like rivers down there where he slaughtered everything that was in there. E quando ele entrou lá e derrubou os muros, o sangue jorrou e correu como rios lá onde ele matou tudo que estava lá dentro. Now the angel of the Lord prophesied that back in the Old Testament and told that would happen. And then ministers who was clergy who was supposed to be posted on that. And to tell the people that, instead of that, when Jesus stood among them, they didn't even know him. And try to make some kind of a rabbit foot, do us a trick, let us see how it's done, show us a sign. See? Agora, o anjo do Senhor profetizou isso lá no Antigo Testamento e disse que aconteceria. E aqueles ministros que eram clérigos, que deviam estar bem cientes disso e dizer isso ao povo, em vez disso, quando Jesus esteve entre eles, eles nem mesmo o conheceram e tentaram fazer algum tipo de pé de coelho. Faze-nos um truque, deixa-nos ver como se faz. Mostra-nos um sinal. Estão vendo? And he said, well, he's done so many things, and yet they couldn't see it. See? And then when they rejected him as the message of that day, they rejected the message of that day. They failed to see the sign of that day. E ele disse, Ora, ele fez tantas coisas e ainda assim eles não conseguiram ver. Estão vendo? E então, quando o rejeitaram como a mensagem daquele dia, eles rejeitaram a mensagem daquele dia. Eles não conseguiram ver o sinal daquele dia. And the sign of the Bible's prophecy was made before them, and they said, let's go in now. They were holy men. They were men that you couldn't lay your finger on their eyes. They couldn't be that and then be a priest. E o sinal da profecia da Bíblia foi feito diante deles e disseram, entremos agora. Aqueles eram homens santos. Eram homens que não se podia apontar nada de errado na vida deles. Eles não podiam ser isso. E então ser um sacerdote. A priest to be killed and be stoned to death for any little thing. So he had to live a clean, holy life. He could not do it because he was stoned for just anything. Um sacerdote seria morto ou matariam apedrejado por qualquer coisinha. Por isso, ele tinha que ter uma vida limpa e santa. Ele não podia fazê-lo porque era apedrejado por praticamente qualquer coisa. And now they were great men and holy men in the sight of the people, and yet they went in and said, now we've got God, the God who's been with us all through the ages. We will go into his holy temple. That was God's holy temple. But you see, he'd been turned down in his holy temple. Yes. E agora eles eram grandes homens e homens santos à vista do povo. E ainda assim, eles entraram e disseram, agora iremos. Nós temos Deus, o Deus que esteve com todos nós no decorrer das eras. Entraremos em seu santo templo. Aquele era o santo templo de Deus. Mas vejam, ele havia sido rejeitado em seu santo templo. Estão vendo? We'll go into the house of the Lord. Now, all of you Hebrews know that we are the chosen race. We are here, and God is our God, God of Abraham, Isaac, and Jacob. He's with us. Entraremos na casa do Senhor. Agora,
Todos vocês, hebreus, sabem que somos a raça eleita. Nós somos aqui. E Deus é o nosso Deus, Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está conosco. He will deliver us from them uncircumcised Philistines out there as it was, them Romans and Greeks. He'll deliver us from that. Let's go into the house of the Lord. Ele nos livrará daqueles filisteus incircuncisos lá, por assim dizer, aqueles romanos e gregos. Ele nos livrará disso. Entremos na casa do Senhor. That sounds good. But what had they done? The builder of the house was in there in the form of a lowly Galilean carpenter. And they turned him down when God had vindicated him of being his messenger of the hour and the branch. And they turned it down. Isso pareceu bem, mas o que eles tinham feito? O artífice da casa esteve lá sob a forma de um humilde carpinteiro galileu, e eles o rejeitaram, quando Deus havia vindicado que ele era seu mensageiro da hora e o renovo, e eles o rejeitaram. So all the praying, all the sincerity, all the sacrifices didn't mean nothing to God. They had done it, and God let this great army unite to destroy it. Assim, todas as orações, toda a sinceridade, todos os seus sacrifícios não significavam nada para Deus. Eles tinham feito isso, e Deus permitiu que este grande exército se unisse para destruir isto. And we see today as the churches through the denominations and so forth turning down the Word of God. They don't want you to tell them about these things, and science can prove it by pictures and everything else, and still they want nothing to do with it. So communism is farming to destroy just exactly like science did. And the Bible said this. Exactly. E vemos hoje como as igrejas, através das denominações e assim por diante, estão rejeitando a palavra de Deus. Elas não querem que você lhes fale sobre essas coisas. E a ciência pode provar, por fotografias e tudo mais, e ainda assim elas não querem nada a ver com isso. Então, o comunismo está se formando para destruir isso, exatamente como Tito fez, e a Bíblia disse que eles o fariam. Exatamente. Now you see where we're in? The uniting time. When we see these things being united, oh, why we fail to see those things. Agora estão vendo onde estamos vivendo? No tempo de união. Quando vemos essas coisas sendo unidas, oh, por que não conseguimos ver essas coisas? You can look in here in the Scripture and see where that He promised of what He would do. Now we see it coming to pass. We see it in the church what He promised to do. We see it coming to pass. Vocês podem olhar aqui na Escritura e ver onde Ele prometeu isso, que Ele faria. Agora, vemos isso acontecendo. Vemos na igreja o que Ele prometeu fazer. Vemos isso acontecendo. We see the nations uniting together. We see the isms uniting together. We see the churches uniting together. It's uniting time. Vemos as nações se unindo, vemos os ismos se unindo, vemos as igrejas se unindo. É tempo de união. It's the hour of uniting. That's the spirit of the age. We've got to unite. Everything you talk about has got to be organized. Even the government will receive it. É a hora da união. Esse é o espírito da era. Temos que nos unir. Tudo de que se fala tem que ser organizado. Até mesmo o governo não recebe isso. You get as a citizen. I tell you as a citizen. As a citizen of the United States, you give me a check for $5, I'll be Garrison, put my name on it. See, I couldn't do it. Vocês sabem, como cidadão, não posso, como cidadão dos Estados Unidos, ainda assim, se você me desse um cheque de $5, eu não me atreveria a colocar meu nome nele. Vejam, não poderia fazê-lo. See, it's a uniting time. It all has to go through some union of some sort. And that union is the very thing that brings the mark of the beast. Amen. Vejam, é um tempo de união. Tudo isso tem que passar por alguma união de algum tipo. E essa união
é exatamente o que traz a marca da besta. Estão vendo? It's a uniting time, and it's working right on up into that. You can see it just with your plain eyes if you look at it. It's a uniting time where everything is uniting together. É um tempo de união e está levando direto para dentro disso. Pode-se ver a olhos nus seu olhar para isso. É um tempo de união onde tudo está se unindo. The Jews unite themselves against Jesus as their Messiah. Therefore, we see what happens. We see the same thing now. Communism uniting to destroy the church. As the church has united in the World Council of Churches and trying to destroy the message, the Word of God. Yeah. Os judeus se uniram contra Jesus como seu Messias. Portanto, vemos o que aconteceu. Vemos o mesmo agora. O comunismo se unindo para destruir a igreja depois que a igreja se uniu ao Concílio Mundial de Igrejas e está tentando destruir a mensagem, a palavra de Deus. They tried to get rid of it. The only thing they can do is to draw themselves a council because if they're separated, a little group here, the Methodist and Baptist and Lutheran and Presbyterian Church of Christ and so forth like that. Eles tentam se livrar dela. A única coisa que podem fazer é convocar um concílio, porque eles estão separados. Um pequeno grupo aqui, os metodistas e batistas, e luteranos e presbiterianos, Igreja de Cristo e assim por diante. They can't do nothing. Because this will be against this and this will be against that, and their doctrine is just as much different as the East is from the West. Eles não podem fazer nada porque este estará contra este estará contra o outro. A doutrina deles é tão diferente quanto o leste dista do oeste. They can't do it. But once together, under one big head, they got it. They got it then. That's where the Catholics are so in unity. The Roman Catholics. Vejam, eles não podem fazê-lo, mas uma vez juntos, sob uma grande cabeça, eles conseguem. Eles conseguem, então. É assim que os católicos têm tanta unidade, a católica romana. Of course, they're in the unity. They're the majority is the Roman Catholic. The Greek and other Catholics are not as much as the Roman Catholics. Now, they unite together, and that's why they stand together. Naturalmente, eles estão em uma unidade. Eles são, a maioria é a católica romana, a grega e outros católicos não são tantos quanto a católica romana. Agora, eles se unem e essa é a razão pela qual eles permanecem juntos. No matter what takes place, that Pope is the head of everything. See? And no matter what anybody else says, he's infallible. He's a vicar of God, that's all. He's next to God. He's had the jurisdiction over hell, heaven, and purgatory. See? So there isn't a thing that can be done in that case. Whatever he says, that's what has to go. Não importa o que aconteça, aquele Papa é a cabeça de tudo. Estão vendo? E não importa o que qualquer outra pessoa diga. Ele é o infalível. Ele é um vigário de Deus, simplesmente isso. Ele é o próximo depois de Deus. Ele tem jurisdição sobre o inferno, o céu e o purgatório. Estão vendo? Portanto, não há nada que se possa fazer nesse caso. O que quer que ele diga é o que se tem de fazer. Now the Protestants is making themselves the head just like that. And though the Bible said there was an image made unto the beast, what is the image? It's something like it, made like it. Agora, os protestantes estão fazendo para si uma cabeça exatamente assim, do mesmo jeito. E não diz a Bíblia que foi feita uma imagem à besta? Que é uma imagem? É algo parecido, feito parecido. There it is, the same thing. What is it? By uniting themselves together. And this is the spirit of the age, is uniting together. Now, try to destroy the message. Aí está a mesma coisa. O que é isso? Ao se unirem. E este é o espírito da era, é união. Unindo-se agora, tentando destruir a mensagem. How do they destroy it? How could they destroy the Word of God? They can make it of non-effect. Not affected by taking traditions, as they did back there in the beginning, and making the Word of God of no effect. Como eles a destroem? Como eles poderiam destruir a palavra de Deus? Eles podem invalidá-la, ineficaz, ao tomar tradições, como fizeram lá no princípio,
invalidando a palavra de Deus. See, they say, oh, that's really, after all, you see what this infidel woman that's trying to, I forget what her name is now, if I could just call it. I'm trying to think of so many. Vejam, eles dizem, isso é realmente, afinal de contas, estão vendo onde essa mulher incrédula que está tentando, esqueci qual é o nome dela agora, se apenas pudesse citá-lo, estou tentando me lembrar de tantos. Thinking of this nation, I wish we had another like that to rise up. She's one who went in the bar rooms and tore out the whiskey and tore out the signs and everything like that. Pensando naquela senhora Nation, o outro dia gostaria que se levantasse outra como aquela. Ela foi a tal que ia aos bares e quebrava garrafas de uísque e derrubava as placas e tudo mais. Why don't some woman rise up today like that and go out and tear some of these naked pictures down of these women of her own race and things like that? Don't have it no more. Porque alguma mulher não se levanta hoje dessa maneira e vem aqui e rasga algumas dessas fotos nuas dessas mulheres de sua própria raça e coisas assim? Isso, não se tem mais isso. But this woman, an infidel, who says that the Bible is unconstitutional to read it in public schools and things like that. Agora, mas essa mulher, uma incrédula que disse que a Bíblia é inconstitucional lê-la em escolas públicas e coisas assim. Now they also, have you noticed, again, they're trying to say now, and great studiers of the Scripture said that much of the prophecy that was prophesied in the Bible was absolutely wrong and never did come to pass. Agora, eles também, vocês notaram novamente, estão tentando dizer agora, e grandes estudiosos da Escritura disseram que grande parte da profecia que foi profetizada na Bíblia estava absolutamente errada e nunca aconteceu. And you've heard that and read it, and they're trying to say everything, you see, they're trying to destroy the effect of that word. Amen. E vocês ouviram falar disso e leram, e eles estão tentando dizer de tudo, vejam, estão tentando destruir o efeito dessa palavra. If they can only destroy and substitute for it a creed of something that man has that seems in their eyes to be better than the Word, then they destroy it with their traditions. And that's how they're trying to destroy the Word of God by denominational politics. Se apenas puderem destruir e substituí-la por um credo ou algo que os homens tenham que pareça aos olhos deles ser melhor do que a palavra, então eles a destruirão com sua tradição. E é assim que estão tentando destruir a palavra de Deus, é por política denominacional. Now, each church has its own politics. The Church of Christ has it. The Christian Church has it. And the Baptists and Methodists and Presbyterians, they all have their different politics. Agora, cada igreja tem sua própria política. A Igreja de Cristo tem a sua, a Igreja Cristã tem a sua, e os batistas, e metodistas, e presbiterianos. Todos têm suas diferentes políticas. Oh, think of it. I once was lost. Now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now they